Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a segunda rodada do evento DIRF de 2019. Nessa sala será apresentado a linha de produto RM. Então, nós já fizemos uma primeira apresentação para falar um pouquinho desta obrigação. Esta é a segunda, agora já com a entrega de produto realizada. Para quem nunca participou conosco, os nossos eventos de Responde, eles são realizados destinados ao nosso cliente. Então, ele vai ficar com o microfone fechado do início ao fim da apresentação. E vocês vão utilizar a parte de perguntas para colocarem as dúvidas, tá bom? Em nenhum momento a gente abre o microfone para o cliente. A gente vai fazer uma demonstração de conceito no início, passando rapidamente, é óbvio, e na sequência a linha de produto RM vai apresentar. Eu me chamo Elisângela Damasco, coordeno a equipe da consultoria de segmentos e vou fazer com vocês essa primeira parte só para falar um pouco de conceito no que está relacionado a esta obrigação. Eu coordeno a equipe da consultoria de segmentos na matriz da TOTUS, aqui em São Paulo, e sou formada em análise de sistema com pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário. A programação de hoje para esse nosso webinar é assim, nós vamos passar primeiro pela parte conceitual, falando um pouquinho da obrigação legal. Então, a ideia não é um evento de conceito, e sim um evento de produto. Só que sempre temos alguns clientes que estão fazendo a entrega pela primeira vez, ou que têm algumas informações que não estão alinhadas, e aí a ideia nesse momento é vamos fazer uma breve introdução sobre a parte de legislação, e na sequência, o produto vai tocar a apresentação, tá bom? Falando um pouquinho de conceito no que diz respeito à DIRF, tá? A DIRF, ela é uma declaração do imposto de renda realizada para a Receita Federal, tá? Anualmente, e com vencimento normalmente em fevereiro, tá? A instrução normativa que está em vigor é a 1836, que foi liberada no final de 2018, e ela que validou todos os itens que serão solicitados dentro da DIRF. O objetivo da DIRF, de uma forma geral, é com que o empregador passe os seus dados, tudo o que ele efetivou de pagamento durante aquele ano calendário, tanto na parte trabalhista, com as declarações do que foi pago de rendimento ao trabalho assalariado, quanto do que foi retido dos tributos de PIS, COFINS e CSLL. Tá? Então, tudo que for relacionado ao imposto de renda estará dentro dessa declaração e ela costuma ser uma obrigação partida. Significa que parte vem do RH, parte vem do financeiro. Tá? Por isso, nós temos na sala também a apresentação dos dois módulos. O que costumamos informar dentro da DIRF? Tá? Via de regra, o que é mais comum, retenção do trabalho assalariado, 0561, remuneração de serviços prestados, 1708, PIS, COFINS, CSLL no 5952. Todos esses códigos de recolhimento nós teremos algumas evolução agora devido a E-Social e REINF. Quem está obrigado a fazer a entrega da DIRF? Todas as empresas, todas as pessoas jurídicas, tá? Inclusive imunes isentas, todo mundo que teve pagamento realizado com retenção do imposto de renda, todas as empresas individuais, condomínios, edifícios, então algumas pessoas físicas equiparadas às pessoas jurídicas, todo mundo que reteve imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, é obrigatória a apresentação da DIRF. Como toda entrega do leão, temos um prazo, né? Nesse caso, falamos de DIRF, não se altera faz muito tempo, então finaliza o prazo no final de fevereiro de cada ano. E, obviamente, quando nós temos uma extinção, fusão, incorporação, são classificados no que nós chamamos de entregas específicas, né? Então, nós temos um calendário diferenciado para quem tem saída definitiva do Brasil, para quem tem data de caráter permanente e assim por diante. Fora os casos específicos, prazo de entrega padrão, 28 de fevereiro. Como toda entrega que nós precisamos realizar ao fisco, uma vez que não seja cumprida, é passível multa. Falando um pouquinho da DIRF, né? Multa entra de 2% ao mês do calendário, que incidirá sobre o montante dos tributos, limitado a 20%.
E aí, quando nós falamos com relação à não entrega das informações da DIRF, no que tange a parte de folhas de pagamento, pessoa física R$ 200, tá? Pessoa jurídica inativa dos Simples Nacionais e as demais 500 nos demais casos. E aí isso está regulamentado dentro das IN que estão colocadas no nosso material. E a cada vínculo não prestado de informação na DIRF, aplica-se essa multa, tá? Já faz muito tempo, pessoal, que a Receita Federal não prorroga a entrega da DIRF, tá? E o layout da DIRF para o ano de 2019 temos poucas alterações, mas elas sempre existem, tá? A gente destaca duas grandes movimentações, tá? Que é com relação à obrigatoriedade de declaração de honorários advocatícios das causas que forem partes da União. E o outro item de grande destaque, exclusão de obrigatoriedade da apresentação da DIRF no que tange aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Com relação ao material, dentro do TDN, nós temos uma análise comparativa, a consultoria de segmento encaminha essa análise para os nossos times de atendimento e desenvolvimento, e esse material fica público, inclusive, para o cliente, se assim o desejar. Tá? Então, à direita nós temos uma análise comparativa, quais são as diferenças entre a DIRF desse ano e do outro ano, no que tange a legislação, e o material de próprio layout. Então, a gente faz uma conversão do layout, respeitando cada um desses blocos, numa planilha Excel. Neste link que está disponível para vocês, vocês conseguem fazer a baixa desse material e fazer o uso da forma que possa lhe auxiliá-lo no dia a dia. Tanto essa apresentação quanto as apresentações das linhas de produto já está disponível aqui na ferramenta, na parte de documentos. Basta vocês fazerem o download se assim necessário. E aí a gente separou algumas perguntinhas e respostas que são dúvidas de conceito que sempre acabam ocorrendo recorrentemente no nosso pessoal de atendimento. Falando no que diz respeito à declaração de beneficiários que não tiverem imposto de renda, uma vez que a DIRF vou declarar tudo que eu retive, e se eu tiver um funcionário que eu não retive. Se eu não retive imposto de renda, eu tenho uma verificação a fazer. Não teve R em nenhum mês do ano calendário de 2018 e o rendimento dele foi inferior aos 28.559, não é obrigatório que conste na DIRF, tá? Porém, mesmo que o rendimento anual seja inferior a 28.559, se ele teve retenção do imposto de renda ao menos uma vez no ano, ele tem que constar na declaração de qualquer forma, constando todos os meses, tá? Declaração anual. Com relação ao Prolabore, tá? A gente considera rendimento do trabalho assalariado. O trabalho sem vínculo empregatício e royalties, valor mínimo continua 6.000, se manteve inalterado. Tudo que for acima de 6.000, obrigatório declaração na DIRF, mesmo que não tenha retenção de tributos. A DIRF tem uma particularidade, tá? Então, a Receita Federal determina a utilização de um PGD para cada ano calendário de sua utilização, porque cada PGD valida as regras vigentes naquele momento, o layout daquela época, daquela ocasião. Então, se o contribuinte tentar entregar agora uma DIRF de 2013, utilizando o PGD desse ano, vai dar problema, né? Então, a gente recomenda que verifique qual é o ano calendário que está sendo declarado e baixe do site da Receita o seu PGD determinado. Lembrando que todas as nossas linhas de produto vão gerar o arquivo, esse arquivo tem que ser validado dentro do PGD da Receita e enviado através do ReceitaNet. Já desde 1999, a Receita fez uma alteração de forma que foi unificado o arquivo da empresa. Portanto, desde aquela época, é obrigatório a informação de todas as filiais daquela hold dentro de um único arquivo, unificando pela matriz da sua informação. Retenção na fonte de PIS, PASEP, COFINS, CSLL, como eu comentei um pouco antes, além do próprio imposto de renda, todas devem constar dentro da DIRF, tá? Então, qualquer retenção
que tenha ocorrido ao menos num único mês deve constar dentro do ano calendário. Importante a verificação não só da parte RH, como da parte financeira também. Trabalho assalariado, quais as deduções que a gente utiliza oficiais na DIRF? As mesmas que foram utilizadas durante todos os meses de 2018. Então, para calcular imposto de renda, deduz o quê? Deduz dependente, deduz INSS, deduz pensão alimentícia, deduz previdência privada. Todos esses itens que foram considerados mensalmente irão constar na declaração anual da mesma forma. O que é importante a gente recomendar aqui é, mesmo que o contribuinte identifique agora, neste momento, que deveria ter tributado e não tributou, ele não deve alterar. A declaração anual, obrigatoriamente, tem que ser um espelho do que foi praticado no ano anterior. Tá? E aí, depois, irá existir a declaração de ajuste anual da pessoa física, caso necessário, o próprio leão faz a devolutiva do que foi tributado indevidamente. Alguns detalhes e observações importantes. Quando é pago férias ao funcionário, obviamente, naquele mês existe um rendimento de salário maior, né? Porque nós temos 1/3, o acréscimo de médias e tudo mais. Embora as férias conste do que nós costumamos falar de férias partidas, inicia no mês, termina no outro, o pagamento ocorre todo antes do gozo das férias. Portanto, lá na DIRF, a movimentação de férias vai constar em sua totalidade no primeiro mês, tá? Com relação ao 13º, será feita a declaração do líquido de cada ano calendário. Essa também é uma outra pergunta que costuma ser recorrente pelos nossos clientes. Então, a minha empresa fez uma alteração no regime de tributação no meio do ano. E aí não é a TOTUS que vem falar, e sim a própria Receita Federal. É possível, sim, a empresa fazer a troca do seu regime tributário, porém existe um período específico, e esse período é o início do ano calendário. Tá? Então, nós temos aí a IN 104 de 98, a IN 345 de 2003, uma solução de consulta de 2002, todas elas neste mesmo raciocínio, nessa mesma orientação. É possível que o contribuinte faça a troca e uma opção por um outro regime de pagamento, que o melhor lhe couber, dependendo da sua análise, porém, tem que ser praticado no início do ano. Tá? Se houver a troca no meio do ano, nós temos um problema, porque as tributações e as configurações de incidência se modificam de acordo com o período, de acordo com a competência, né? Se eu vou trabalhar com caixa ou competência, e isso tem que se manter a mesma regra para o ano calendário inteiro. Então, existe uma forma para lucro real, lucro presumido. Nós temos algumas informações que estão detalhadas nesse material e eles ficam na propriedade de vocês para consulta posteriores. Com relação à entrada do E-Social e da REINF, né, que ocorreu agora em 2018, nós vamos ter a obrigatoriedade de entregar a DIRF? Sim, tanto a DIRF quanto a RAIS permanecem obrigatórias. O governo só irá substituir essas declarações anuais quando todos esses valores, todas essas movimentações constarem de uma forma completa e anual dentro da base da Receita nos ambientes novos. Então, em 2018, nós tivemos a entrada das empresas do primeiro grupo, porém elas começaram a enviar folha no meio do ano. Agora, em janeiro de 2019, nós tivemos envio de folha para as empresas do segundo grupo, teremos ainda do terceiro grupo mais para frente. Então, tanto o ano calendário 2018 como o ano calendário 2019, nós teremos obrigatoriamente a entrega da DIRF. Tá? O que a Receita está trabalhando é que para o ano calendário de 2020 não se fale mais em entrega da DIRF. Tá? Para isso, já existem movimentações e reuniões das quais nós estamos participando junto à Receita Federal para adequações de layout tanto do E-Social quanto da REINF para captação do imposto de renda, do PIS, COFINS e CSLL. Tá? A declaração da DIRF deixa de ser anual a partir da entrada dessas movimentações que são declaradas mensais e escrituradas da mesma forma, né? E aí, quando eu falei um pouquinho antes sobre isenções,
a partir de 2020, serão obrigatórias as declarações para tudo. Então, hoje a gente verifica, ele teve menos do que R$10, a gente não tributa, não declara. Se o valor anual for inferior aos 28.559, ele não consta. Então, como que agora uma declaração que era anual passa a ser mensal, que a gente vai verificar esses valores anuais? Né? Fica um pouco impraticável. Então, a partir do momento que essas movimentações forem obrigatórias no E-Social e na REINF, nós faremos a declaração mensal, e isso virá uma determinação através dos próprios layouts que estão sendo analisados já e mensurados, e tudo isso ficará numa declaração mensal. TDN. Nós temos no TDN... Opa, passou rápido. Nós temos no TDN todas as documentações oficiais da TOTUS. Esse é o nosso canal, tanto para E-Social, quanto para REINF, quanto para DIRF. Recomendamos que façam uso dessa informação por lá. Central de relacionamento, tá? Então, nós temos chatbot, nós temos a informação do chat e, inclusive, a comunicação de um assistente virtual. Então, em alguns momentos, a TOTUS tem algumas informações importantes a passar para o cliente. Elas ficam destacadas aqui na tela em vermelhinho, num quadrado, através desta assistente virtual. Basta o cliente clicar. Então, por exemplo, em janeiro, teve um período que o E-Social bloqueou o recebimento dos eventos S1200. Enquanto não foi liberado, as tabelas de INSS estavam bloqueados envios de folha. Da mesma forma, a gente comunicou no portal do cliente, tá? Esse é o canal oficial que a TOTUS utiliza. Pedimos que o cliente tenha atenção nos mesmos. Eventos Responde como esse são realizados gratuitos aos nossos clientes todos os meses. Então, dentro do portal do cliente, vocês podem utilizar a busca unificada, coloquem aí a palavra Responde, como está no topo da tela. No lado, na fonte, selecionem apenas base de conhecimento e ali será disponibilizado para vocês a agenda mensal de inscrição nos eventos. Este webinar está sendo gravado, o material está disponível nesse momento para que vocês acompanhem e a gravação será liberada no TDN daqui a uns 10 dias. Então, a rodada anterior a essa é a segunda edição do DIRF, nós já tivemos a primeira em janeiro, já está disponível no TDN, tá? Fica sempre liberada na Space da consultoria de segmentos, nesta parte de materiais utilizados em evento dentro do ano de 2019. Teremos ainda em fevereiro, na próxima semana, um evento Responde para o E-Social. Linha RM será realizada no dia 19, no período da tarde. Essa parte inicial de conceito eu passei já com vocês, finaliza aqui. As dúvidas eu peço que vocês coloquem já no chat, na parte de perguntas, para que a gente vá respondendo. E mesmo durante a apresentação agora da linha de produto RM, fiquem à vontade, nós temos uma equipe para nos auxiliar nas respostas, tá? Eu vou pedir que vocês aguardem um instante, por favor, vai ficar mudo, e nós faremos a troca dos apresentadores para que a linha de produto RM consiga fazer a sua apresentação. Só um instantinho, por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é Wagner, eu sou do suporte do módulo fiscal aqui da RM. E como, né, já foi informado, né, a DIRF, ela tem uma separação entre módulos. Na linha RM a gente tem 2 módulos que geram arquivo. Então tem o fiscal, que geram a DIRF de pessoa física e jurídica, sendo a pessoa física, né, os autônomos que tiveram retenções, e a parte do Labore, que gera, né, a parte, né, de salários, né, IRF sobre folha. De início, né, vou apresentar as informações que foram alteradas na linha do módulo fiscal. Foram poucas alterações, tá, esse ano, então vamos iniciar. A única alteração que teve, que foram criados 2 campos, na tela de geração da rotina, né, o campo indicador da entidade em que a União detém maioria do capital social, sujeito a voto, e indicador da fundação pública de direito privado, instituída pela União.
União, estados, municípios ou Distrito Federal. Esses são sim ou não na rotina, não há consistências de valores e cálculos, então é bem simples a alteração que teve no fiscal. Temos também, né, a alteração da estrutura do layout, né, que é o identificador aí de estrutura de layout, como destacado na tela da geração. As alterações do fiscal são só essas, eu gostaria até de estar aproveitando, né, a oportunidade para realizar alguns comentários sobre essa rotina. Tá? Então, a geração hoje, no módulo fiscal, é feita através de um layout único gerador de saídas. É um padrão que está sendo utilizado aí para a criação das novas rotinas, né? Tanto FD contribuições, REINF. Então, a gente tem lá o layout gerador de saídas. Atualmente, também, o layout ele fica disponível já na instalação do sistema. Não é necessário mais o cliente baixar o layout no portal. Alô, sistema, a versão está atualizada, o layout compatível com a versão fica disponível na pasta TOTOS, Corpore RM, objetos gerenciais, layout. Tá? As versões que foram implementadas para a DIRF no módulo fiscal, eu vou colocar, né, após a apresentação, na etapa de perguntas. Tá? A gente vai manter, né, aqui respondendo as perguntas dos clientes, e aí eu já vou deixar lá quais são as versões que vocês podem gerar DIF, né, desse ano 2019, referente a 2018. Tá? Quanto à geração da rotina, né, após selecionar o layout, nós temos aí a seleção, né, de filial, o ano retenção e o ano referência, né, a gente deixa esses campos editáveis, caso, né, o cliente possua algum tipo de retificação, alguma coisa desse tipo. E nós temos também a origem dos dados, que pode ser tanto do Fluxus quanto do Liber. Muitos clientes confundem essa questão de retenções que vêm do Fluxus e do Liber. Tá? A ideia do fiscal é a seguinte: as retenções, né, as contribuições sociais, na verdade, elas possuem, por fato gerador, o pagamento. E o fiscal, como ele não trabalha com pagamento, caixa, geralmente, né, essas contribuições são tratadas pelo Fluxus, né, que controla a baixa, né, do lançamento financeiro. Então, se vocês possuem, né, lançamentos que têm as contribuições, mesmo o IRRF, que estão no Fluxus, vocês vão marcar as retenções do Fluxus, né? Ele pode ser tanto as contribuições sociais, que é o PIS, COFINS, CCLL, quanto F mesmo. O IRRF, nós temos dois IRRFs dentro do sistema. Nós temos o IRF, espaço PJ no cadastro do tributo, no tipo tributo, IRF espaço PJ, que é tratado pelo LIBER. Então, se eu tiver nessa situação, eu vou marcar as retenções do LIBER, IRF, pessoa jurídica. E eu tenho tipo tributo, que é apenas IRF, que é utilizado pelo Fluxus, né, para pessoas físicas e jurídicas. Aí o sistema considera lá o fornecedor, né, do lançamento financeiro para identificar se é uma pessoa física ou jurídica. Além, né, dessas considerações, nós temos também uma opção, né, da geração do IRRF, pessoa física, de autônomos que não tiveram rendimentos superiores a 6 mil. Né? Porque, por padrão, o sistema ele considera, né, conforme a legislação, gerar apenas lançamentos acima de 6 mil. Agora, né, se o cliente, mesmo que não seja obrigado, mas ele deseja apresentar isso na REINF, ele marca essa opção para que seja apresentado até aqueles autônomos que não tiveram a retenção. Isso é considerado pelo sistema através da base de cálculo do tributo. Tá? A base de cálculo do tributo ela é muito importante para a gente, inclusive para os rendimentos isentos, que é o Registro Rio.
Então, o sistema ele vai fazer um cálculo da base, é, do valor do serviço menos a base, para identificar se existe algum rendimento isento. Então, é muito importante o cliente se atentar ao preenchimento da base de cálculo do imposto. Tá? Quanto às implementações do fiscal, são apenas essas mesmo, né? É bem simples, como eu comentei. Qualquer dúvida, né, vou estar dentro do chat respondendo as perguntas. E também, né, se o cliente optar, ele pode abrir um ticket, né, que a gente analisa caso a caso. Tá? No mais, continuando a apresentação, eu vou repassar agora, né, para a equipe do Labore, né, com a Heloísa, para ela apresentar a parte do IRF sobre folha. Um momentinho, aguardem que a gente vai fazer a troca de apresentador. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Heloísa, faço parte da equipe do suporte do Labore. Juntamente com a Gabriele Gonçalves, nós vamos tentar responder para vocês o máximo possível referente à DIF 2019, ano calendário 2018. Vamos falar um pouquinho das alterações, que foram bem poucas, apenas 3 alterações que sofreu na parte do RM Folha, né, no RM Labore, e algumas dúvidas que está ocorrendo muito no suporte referente à parametrização de como configurar a DIF para a emissão do informe de rendimento e o arquivo da DIF. Caso ocorra alguma dúvida, a Gabriele vai estar respondendo vocês. Quanto à informação da entrega, né, a Elisângela já informou para vocês que o prazo máximo é até dia 28 de fevereiro. Nós vamos falar sobre as versões, as atualizações, as parametrizações e algumas dicas que a gente vem anotando durante o atendimento no suporte, as dúvidas mais frequentes que os clientes têm quanto à parametrização do sistema. As versões liberadas para a entrega da DIF foram a partir da release 12.1.20, 12.1.21, 12.1.22, 12.1.23. Quanto aos patches, foram disponibilizados através dos patches que estão aparecendo aí para vocês, mas já tem outras superiores, não quer dizer que vocês tenham que instalar essas versões. A última que está no portal do portal do cliente, vocês já podem atualizar através da última que está disponível para vocês. Lembrando que a 12.1.20, ela só vai ser liberada até a competência de março, que é até as rotinas anuais. Concluiu a entrega das rotinas anuais da DIF e da RAIS, ela será extinta, ela não vai ter mais nenhuma atualização, porque conforme a orientação da TOTUS, né, a gente trabalha com 3 releases, então as últimas releases são a 21, 22 e 23. Estamos trabalhando na 20 apenas para a entrega das rotinas anuais. Foram feitas 3 atualizações, né, no nosso no Labore, que os campos alterados, o campo efetuou pagamentos selecionados aos Jogos Olímpicos, né, que esses Jogos Olímpicos 2016, eles não, a Receita não tem mais essa informação, então nós tiramos essa informação da tela do RM Labore. Ela não foi mais utilizada, ela só foi utilizada no ano 2016, ano calendário 2017. Então, essa página foi retirada das informações do declarante. Foi inserido o campo indicador da Fundação Pública de Direito Privado, instituído pela União, dentro dos dados lá do parametrizador da coligado, dentro dos dados do declarante.
E foi também informado um campo do declarante falecido, quando é uma pessoa física, aí informa uma situação do espólio e o CPF do inventário. Então, foram essas 3 implementações que foram colocadas no RM Labore. Eu vou falar sobre algumas dicas na emissão do informe de rendimento do RM Labore. O RM Labore, ele gera os seguintes códigos: o 065, né, que é para funcionários assalariados, aqueles funcionários de CLT, o 0588, que são os funcionários autônomos ou os diretores sem vínculos empregatícios, lembrando que os autônomos, para serem gerados no Labore, eles têm que estar cadastrados no RM Labore. Os autônomos cadastrados no Fluxo ou no Núcleos, não tem como importá-los para gerar apenas um arquivo na hora que eu estou gerando o arquivo da DIF. Só vai gerar os autônomos no arquivo da DIF do RM Labore se os mesmos estiverem cadastrados no Labore. O código da Receita 3533 para aposentados, esse código 3533, o Labore só vai gerar para empresas públicas, para aquelas empresas que prestam serviços para funcionários aposentados, são funcionários estatuais que aposentaram e continuam recebendo os salários pagos pelos nossos funcionamentos públicos. Não são empresas privadas que o funcionário aposentou, tem mais de 65 anos, continua trabalhando. Esse código sai no 0561 e não no 3533. O código da 3562, que sai participações nos resultados. Então, um funcionário que ele é CLT e recebeu participação nos resultados na empresa, será emitido um arquivo com 2 informações, um com código 0561, onde terá as informações de salários normais referentes ao CLT, e nesse mesmo arquivo vai as informações do funcionário 3562, informando qual é o valor da participação nos resultados. E o Código da Receita 1889, que são os valores recebidos através do RRA, que são rendimentos recebidos acumuladamente. O que são esses rendimentos? São rendimentos no qual o funcionário recebeu uma diferença salarial referente a anos anteriores. Exemplo, se o funcionário recebeu um pagamento em 2018 referente ao ano de 2017, esse pagamento teria que ser feito através do rendimento recebidos acumuladamente. Então, aqui um exemplo, para que o funcionário, o autônomo, saia no código 0588, o tipo dele tem que ser A, ou o tipo de diretor, que é sem vínculos empregatícios, e para o diretor sair no 0588, o vínculo da raiz lá no cadastro do funcionário tem que estar com o vínculo 7 e a categoria 5 ou 11. Muitas vezes o cliente liga informando que ele tem um diretor e o código está saindo 0561 e não está saindo o código 0588. Então, para que saia o 0588 para um diretor, o vínculo da raiz tem que estar 7 e a categoria lá dentro do cadastro na Cefip tem que estar 5 ou 11. Um outro processo também que tem muita dúvida com os nossos clientes são os funcionários transferidos. Ao emitir o informe de rendimento ou o arquivo da DIF, tem um parâmetro lá que solicita se quer transferir funcionários com admitidos data de pagamentos anterior, competência anterior. Essa opção é só para funcionários que foram transferidos entre coligadas e a empresa trabalha com o quinto dia útil. Ou seja, se ele foi transferido dia 1º de maio e a transferência, e ele recebeu o pagamento no dia 5 de maio, o pagamento dele referente a abril
é se vai levar essas informações para a coligada atual, a coligada de destino, e não a coligada de origem. Então, existe um parâmetro que dá muita dúvida na hora de emitir o informe de rendimento e a DIF, que se chama Considera Movimentação de competência anterior para transferidos no módulo da emissão da DIF. Esse parâmetro é somente para funcionários transferidos entre coligadas e não dentro da mesma coligada entre filiais. Hoje estamos trabalhando desde a DIF de 2017, o governo, a Receita, ela exigiu que informássemos os dependentes de assistência médica na declaração da DIF do informe de rendimento. Para que o sistema leve essas informações para a DIF e a Receita, o histórico de assistência à saúde tem que estar preenchido para que o sistema reconheça essa validação. Tem que estar separado dependente por dependente e o valor. No envelope de pagamento, pode estar o valor total, descontado no código de cálculo 14, que é assistência médica ou assistência odontológica, mas para ser levado discriminado na DIF ou discriminado também no histórico de assistência à saúde dentro do cadastro do funcionário. Como que o sistema vai reconhecer essa discriminação lá no histórico? Terá que criar uma fórmula onde nós temos um TDN referente à assistência médica na DIF e nós temos que utilizar a variável, a função salva-valdep. Se a fórmula não estiver utilizando essa variável salva-valdep, o sistema não preenche o histórico de assistência à saúde para os dependentes. Lembrando que, se no envelope de pagamento eu tenho um desconto de R$1.000 de assistência médica e lá no histórico de assistência à saúde tem discriminado R$200 para dois dependentes, o dependente número 1 está com 200 e o dependente número 2 também está com 200, vai dar um total de R$400. A diferença de R$600, ela será informada para o titular. O titular, ele não precisa estar informado na assistência, no histórico de assistência à saúde. Se não tiver nenhuma informação no histórico de saúde, para o titular, o valor total ou a diferença. Então, o sistema verifica. Na ficha financeira do funcionário, tem um valor de desconto na competência de fevereiro de R$1.000, e lá dentro do histórico de assistência à saúde está discriminado apenas R$400 para um dependente ou para dois dependentes, o restante, essa diferença será automaticamente levado para o titular. Lembrando também que os dependentes acima de 8 anos têm que estar com o valor do CPF informado. Se não tiver informação do CPF no cadastro do dependente, o valor referente à assistência à saúde será informado para o titular. Uma outra característica também, e que ocorre dúvidas na hora de gerar a DIF, é sobre filiais. Como a Elisângela falou, que no ano de 1999 foi mudado, em que a Receita fala que tem que ser unificada a informação da DIF, ou seja, tem que ser informada através do CNPJ da matriz, ou o CNPJ da coligada, da responsável pelaquela coligada, e não entre filiais. Se eu tiver 50 filiais cadastradas na minha coligada, a minha informação da DIF será gerada em um único arquivo pelo CNPJ responsável, ou seja, o responsável da matriz. O ideal, ao gerar a DIF, é que seja criada uma seção 0, que seja uma seção empresa, onde eu vou informar apenas uma interrogação
na hora de gerar o meu arquivo da DIF, para que o sistema reconheça toda aquela empresa e vai gerar no CNPJ informado nessa seção centralizadora. Caso a empresa não tenha uma seção centralizadora informada que começa com uma interrogação só, nos parâmetros da coligada, existe lá uma opção de informar qual é a seção centralizadora, eu informo qual é a minha seção que o arquivo vai buscar o CNPJ responsável pelaquela coligada. Porque quando vocês vão gerar a DARF, vocês geram a DARF no CNPJ da empresa, da matriz, e não geram uma DARF por filial. É esse o motivo que tem que informar a DIF pela empresa, pela coligada responsável, pela matriz, porque o sistema vai fazer um confronto entre a DARF gerada pela contabilidade, que a contabilidade pagou, competência a competência, com os valores que vocês estão informando na DIF de funcionários. Se eu paguei uma DARF referente ao caixa, ao pagamento de janeiro, de R$1.000, a minha DIF, que eu estou enviando para a Receita referente aos funcionários, também tem que totalizar no valor de R$1.000, no código 0561. A Receita faz esse confronto de valores. Outra informação também é que a DIF, ela é informada por CNPJ ou por SEI. Não se fala em SEI. A coligada, ela é identificada por CPF e as seções são informadas por SEI, mas a hora de gerar a DIF, ela é informada através do CPF. Como exemplo de CPF, são os fazendeiros, são os engenheiros, né, que cadastram, vão construir um edifício, aí para tirar a licença, eles precisam cadastrar um SEI e automaticamente esse SEI é vinculado ao CPF. Então, a DIF, ela é informada apenas através do CNPJ ou do CPF, e não através de SEI. Outro processo que nós temos, outra configuração que nós temos que atentar ao gerar DIF, são os eventos que nós temos cadastrados no sistema. O sistema só vai levar os eventos que estão informados em imposto de renda, aqueles eventos que incidem ou são dedutíveis de IR, e são os eventos que estão com informação de informe de rendimento. Temos alguns códigos de cálculos específicos que o sistema faz o processo automaticamente. Então, para que o evento seja levado para a DIF, o mesmo tem que estar incidindo em imposto de renda, com a incidência em informe de rendimento, ou sendo dedutível de IR. Durante o ano de 2018, nós tivemos vários clientes que alteraram o regime de competência para regime caixa. O que é isso? O regime competência são empresas que pagam o salário dentro da mesma competência. Ou seja, se eu tenho um pagamento de janeiro, ele vai ser pago até o último dia útil de janeiro. Isso é tratado como regime competência. Com a vinda do E-Social, as empresas foram obrigadas, muitas empresas trabalhavam no 5º dia útil, mas continuavam trabalhando com regime de competência. Mas as empresas que pagam até o 5º dia útil, isso é chamado regime caixa, ou seja, a competência de janeiro está sendo pago até o 5º dia útil de fevereiro, lembrando que DIF é caixa, tá, gente? Tem muita gente que confunde caixa com competência, então DIF é caixa e não competência. A minha folha é de janeiro, mas eu paguei ela no caixa de fevereiro. Então, essa folha, esses valores desses funcionários, eles serão informados na competência de fevereiro e não na competência de janeiro. Tem uns funcionários que saíram em janeiro e não estão sendo levados em fevereiro. Provavelmente, esses funcionários que saíram em janeiro
foi pagamentos que realizou de adiantamento em janeiro, férias que foram pagas em janeiro, referente a gozo de fevereiro ou gozo do próprio mês de janeiro, rescisões, né? Às vezes as rescisões têm verbas indenizatórias, que são campos separados, mas tem aquelas verbas que têm incidências de IR. Então, todas as empresas que trabalham com pagamento no 5º dia útil, elas têm que trabalhar com regime caixa e não regime competência. E onde o sistema vai verificar alguns códigos de cálculo, né? O código de cálculo 13, que automaticamente ele é dedutivo de IR, o código de cálculo 113, que é pensão alimentícia e férias, o 120. Então, são esses códigos internos que o sistema já avalia sem a incidência do mesmo. E o próprio evento código de cálculo 123, que é o evento de participação nos lucros, ele não deverá ser dedutivo de IR, pois o sistema já faz esse processo automaticamente. Então, lembrando, as empresas que optaram por trabalhar em regime caixa com adiantamento salarial no ano de 2018, no qual o evento pagamento de adiantamento com código de cálculo 34 passou a incidir imposto de renda, automaticamente o código de cálculo 19 tem que ser dedutível de IR, porque senão o funcionário vai sofrer imposto de renda 2 vezes, tanto no pagamento, porque o adiantamento, o código de cálculo é apenas um adiantamento, como ele foi adiantado no caixa da competência e o pagamento do salário está sendo no caixa posterior, então o desconto de adiantamento ele tem que ser dedutível de IR. Outro processo também que gera um pouquinho de dúvida nos nossos clientes é em questão da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, a partir do ano de 2018, a DIF 2017, ela passou a verificar o valor através do movimento da pensão alimentícia do dependente. Então, o sistema verifica a seguinte situação: se a pensão alimentícia no envelope de pagamento está um valor de R$10, no alimentícia, esse desconto também tem que estar de R$10. Se tiver 10,1 ou 9,9, o sistema dá uma mensagem falando da pensão alimentícia e ele não gera o arquivo para a DIF. Ele pode até gerar o informe de rendimento, mas o arquivo não será gerado enquanto o cliente não alterar os valores da pensão alimentícia. O que o sistema, dentro do histórico de movimento da pensão? Ele olha a competência, ele vai olhar o ano da competência, o caixa, o período que foi descontado, o tipo de movimento. Para cada tipo de movimento, há um código de cálculo. Se o meu movimento é 0, o meu código de cálculo tem que ser 13. O meu evento de desconto alimentício tem que ser 13. Se o meu tipo de movimento for de férias, o meu código de cálculo tem que ser 113. Então, às vezes, o cliente descontou uma pensão alimentícia de férias, mas jogou o tipo de movimento 0. Aí o sistema, aí ele informa assim, mas o meu valor está igualzinho ao que está lá na ficha financeira. Quando a gente vai verificar, é que o tipo do movimento está 0, onde deveria ser o tipo de férias. Se for tipo de férias, o sistema irá abrir uma aba solicitando a data de vencimento de férias e a data que pagou as férias. Então, o sistema, ele não valida só o valor, ele valida mês de competência, ano de competência, caixa, período, o tipo de movimento, e se for férias, ele vai verificar qual é a data de pagamento de férias e qual que é a data do vencimento de férias. E isso ocorre também para a diferença de pensão alimentícia nas férias, de pensão alimentícia de folha de pagamento e de 13º. O 13º também tem o próprio código de cálculo.
A outra informação é referente à previdência privada. A previdência privada, ela agora, desde o ano de 2017, ela passou a ser obrigatória em informar qual que é o tipo da empresa. Se eu tenho várias previdências privadas, eu preciso de informar um evento para cada entidade. Se eu tenho uma previdência privada para a operadora X, se eu tenho uma previdência privada para a entidade Y, aí eu tenho que ter um evento para a operadora de previdência privada X e um evento para a operadora Y. Eu não posso utilizar o mesmo evento para operadoras distintas, porque o sistema não tem como reconhecer qual é o funcionário que vai ter desconto na operadora X e qual é a operadora Y. E quando o cliente for cadastrar a operadora e tentar cadastrar mais de uma e usar o mesmo evento, o sistema barra, ele não deixa informar o mesmo evento para operadoras distintas. Lembrando que, se eu tenho uma previdência privada, eu não tenho que informar que ela vai subtrair valor, porque ela já é um desconto. Eu só vou marcar a opção de subtrair valor quando eu estou estornando o valor da previdência privada. A previdência privada, ela não é dedutível de IR. Se eu estou devolvendo um salário, um valor que eu descontei a maior para o funcionário, esse valor ele não pode ser dedutível, então ele tem que se tornar. Se o meu valor era de R$100, eu descontei 200, aí eu estou devolvendo R$100, então eu tenho que estornar esses R$100 para ele não ser dedutivo da minha base de declaração de imposto de renda. E se a previdência privada, ela é um desconto referente ao campo do 13º, eu tenho que marcar lá na opção que ele é referente ao 13º, para ele deduzir no líquido lá dos valores informados do 13º. A Elisângela mesmo informou que o valor do 13º tem que ser o líquido, ou seja, o valor bruto que o funcionário recebeu do 13º, menos o INSS referente ao 13º, menos o imposto de renda, menos a pensão alimentícia, menos os valores referentes ao dependente de imposto de renda. Se o funcionário tiver 3 dependentes de imposto de renda, o sistema vai pegar o valor dedutivo por dependente, vai multiplicar por 3, e se ele tiver a previdência privada e estiver com o campo 13º, ele vai deduzir aquele evento referente à previdência privada do 13º. Reembolso ao plano de saúde. Foi implementado no sistema o reembolso, em 2017, o reembolso referente a plano de saúde. Esse reembolso, gente, é somente para empresas que fazem reembolso de consulta através de folha de pagamento. Ou seja, eu tenho um convênio, mas o funcionário, o médico dele não atendia pelo plano da empresa. Ele foi lá, pagou a consulta, e a empresa está reembolsando esse funcionário o valor da consulta através de folha de pagamento, ou seja, através do envelope. Isso sim tem que informar para a Receita. Caso o reembolso seja feito pela própria operadora, não há o que se falar em reembolso através da folha de pagamento. Então, lembrando, esse reembolso de plano de saúde, ele só deve ser informado para a DIF se o mesmo for feito através da folha de pagamento. Se o reembolso for feito através do plano de saúde, ou seja, o plano de saúde creditou direto na conta do funcionário, não há o que se falar em reembolso de plano de saúde. Nós vamos entrar agora na parte de emissão, onde que ocorrem algumas dúvidas de preenchimentos, né, nos parâmetros
do gerador da DIF e do informe, eu vou falar alguns campos que mais temos tido dúvidas, o cliente questiona, o que deve te informar. Então, selecionei alguns campos aqui para mostrar para vocês o que deve ser informado. Nesses campos códigos do relatório, nós temos, né, os relatórios internos dos sistemas, onde que o cliente, através da gestão, através do RM Report, processa importar estruturas do relatório, vocês irão importar o DIF para a conferência, o relatório informe de rendimento, o informe de rendimento detalhado e o informe por chapa e ordem alfabética. Lembrando que esses relatórios, ele fica dentro do diretório TOTS, Corpora RM, objetos gerenciais e relatórios. O relatório, ele sofreu umas mudanças ano passado, então, às vezes, quando vocês forem emitir o informe de rendimento, se não estiver saindo o valor da assistência médica para o titular ou para o dependente, o ideal é que vocês vão lá no RM Reportes, processo, exclui os relatórios que estão lá referente à DIF e importa novamente. Porque como houve mudanças nos nossos relatórios, provavelmente quando vocês instalaram a versão nova, não sobrescreveu esses relatórios. Então, caso tenha algum cliente com essas informações, favor excluir o relatório e importar novamente. Este é aquele campo, né, que eu havia comentado com vocês anteriormente, que é considera movimento de competência anterior para transferidos. Esse campo, ele só será marcado caso o funcionário não seja transferido de uma coligada para outra, e não dentro da mesma coligada, entre filiais. O que é isso? O funcionário foi transferido dia 1º de maio, e o pagamento dele de abril foi no 5º dia útil de maio, se a empresa quiser que as informações dele de abril sejam informadas na coligada de destino. Lembrando que, para marcar essa opção, a DAF, o recolhimento desse funcionário, a competência dele de abril, tenha que ter sido recolhido na coligada 2. Ele saiu da coligada 1. A folha de pagamento dele de abril foi pago no 5º dia útil de maio. Essa coligada 2, ela tem que recolher o imposto de renda desse funcionário nessa coligada nova, senão vai dar divergência nos valores. Outro campinho é desmarcar números de dependentes no mês de rescisão por transferência. Isso aí é caso o funcionário seja transferido, se no mês da transferência ocorreu o pagamento na coligada de origem e na coligada de destino, se quer desmarcar a quantidade de incidência para ele deduzir só apenas um dependente na coligada, em vez dele duplicar os valores. As informações na hora de gerar, se quer que apenas funcionários com imposto de renda, né? Não, eu quero gerar somente os funcionários que sofreram desconto acima de R$10 no ano de 2018. Ou se eu quero informar os meus autônomos ou diretores que tenham recebido remunerações acima de 6 mil, ou aqueles funcionários que, mesmo que não sofreram deduções de IR, mas que receberam os valores acima de 28.559,70, se eu marcar essa opção, vai sair de acordo com essa seleção. Lembrando que se eu marcar, mesmo os funcionários que receberam 28.559,70, que não sofreram dedução de IR, eles serão informados na DIF. Ou todos, se eu quero, independente do salário, independente do desconto de IR, eu quero que ele seja gerado um arquivo ou informe de rendimento. Muitas vezes,
recebemos ligações ou tickets de clientes que não estão conseguindo gerar um informe de rendimento, o arquivo não estão conseguindo gravar, às vezes é permissão que o local que ele está informando para gerar o arquivo ou a DIF, o usuário não tenha permissão na rede para estar gerando esse arquivo. É só mesmo uma permissão, né? Aí terá que verificar com a empresa, né? Verificar se ele tem acesso naquele campo para estar gravando algum arquivo. Dentro do declarante, quando eu vou gerar a DIF lá dentro da emissão dos parâmetros da coligada, tem a opção, às vezes o cliente fala assim, mas está tudo parametrizado, eu preenchi os minhas operadoras de assistência à saúde, informei meus eventos, mas não estão sendo levadas as informações para o arquivo da DIF. É porque nesse campinho, indicador da assistência à saúde, está que a empresa não tem desconto de assistência à saúde. Aí tem que alterar para 2. E também esse campinho aqui, que é muito solicitado, como que alterar a data de entrega o rendimento. Dentro dos parâmetros da coligada, DIF em arquivo, é através desse campinho aqui que eu vou marcar que vai sair lá no rodapé do informe qual foi a data que eu entreguei o informe de rendimento para os funcionários. Dentro do pessoa jurídica, foi implementado esse campo natureza do declarante, né, onde que ela irá verificar a informação se é uma pessoa jurídica de direito privado, e foi implementado também esse CPF responsável pelo CNPJ. Esse CPF, gente, ele valida o CPF que lá na Receita é responsável pelo o CNPJ. Então, não é o CPF do declarante, daquela pessoa que está fazendo, que às vezes é o departamento pessoal ou o contador, não é o CPF da pessoa que está informando, gerando as informações do arquivo, e sim o CPF do responsável pelo CNPJ. Aquele CPF responsável pelo CNPJ lá na Receita da empresa. Esse é um campo que eu acho muito interessante para os clientes. Às vezes eles têm dúvida de como é calculado aquele valor, como que o sistema chegou naqueles valores que está emitindo no arquivo ou no informe de rendimento. Ao gerar o DIF em arquivo, tem uma opção de log da DIF. Vocês pegam um funcionário que vocês estão com dúvida, ou um funcionário que tem um salário alto, ou que tem pensão alimentícia, ou que tem assistência médica, informe a chapa do colaborador, no final do arquivo, ele vai apresentar o log de campo a campo do informe de rendimento, com os valores, evento por evento, quais foram os eventos relacionados para informar aquele valor, aquele totalizador. Achou 5 mil de assistência médica. Qual é a competência, quais foram os eventos que o sistema gerou para estar informando aquele valor. Então, esse aqui é um log, uma ferramenta do sistema que eu acho muito interessante, é um recurso, né, que a gente utiliza para estar ajudando os nossos clientes a localizar alguma inconsistência ou localizar algum valor que ele não conseguiu concluir a soma daqueles valores. Então, é uma ferramenta, é um recurso muito bom para vocês estarem utilizando para conferir a DIF. Ao gerar o informe de rendimento também, tem esses dois campinhos que os clientes costumam questionar. Esses dois campinhos, eventos, que é para informar os eventos,
restituição de IR, se o cliente não, se o sistema não calculou automaticamente o evento de restituição de IR com código de cálculo 122, o cliente foi lá, manual, no envelope do funcionário, criou um evento sem código de cálculo e informou uma restituição para ele, essa restituição deverá ser informada aí, esse evento. Caso contrário, se o evento tiver o código de cálculo 122, não há o que se falar, né, em evento, não deve informar nenhum evento aí, exceto se o evento não tiver o código de cálculo 22. E esse 13º pago pela Previdência foi implementado porque no ano de 99 até 2003, a licença maternidade ela era feito o pagamento pelo INSS, pela Previdência, e não pela empresa, igual é feito hoje. Então, como foi implementado, e tudo que a TOTS implementa, ela não retire do sistema, não há necessidade de informar o evento aí. Esse evento é quando era realizado o pagamento de licença maternidade pela Previdência. Hoje, a licença maternidade é realizado o pagamento pelo envelope de pagamento pela própria empresa e é dedutível na guia de INSS, então não tem que informar este evento aí. Essa opção é para gravar os dados na tabela PDIRF, né, que é para alimentar o nosso portal, o portal de vocês, para gerar um informe de rendimento pelo portal. Às vezes, vocês vão gerar um informe de rendimento de 2018, quando o funcionário chega lá no portal, vai constar, não está aparecendo informe de rendimento para mim no meu portal. É porque, para gerar, vocês têm que marcar a opção de lançar valores pelo gerador, deletar o ano de referência, se vocês fizerem alguma informação, se vocês corrigiram algum processo no informe de rendimento. E o processo mais importante é marcar a opção lá embaixo de atualizar dados de informe de rendimento no portal. O sistema só vai mandar a DIF de 2018, 2019 para o portal ao gerar o informe de rendimento, vocês acessarem essa pastinha informe de rendimento e marcar a opção de atualizar dados de informe de rendimento RM Portal. E a outra opção também é de enviar o informe de rendimento através do e-mail. Vocês parametrizam, informam qual é o e-mail do remetente e marcam que vocês querem informar o informe de rendimento via e-mail. Agora é sobre umas dicas, né, do processo que nós já falamos. Vou só reforçar algumas informações que nós apresentamos anteriormente, só para fixar mesmo alguns processos que a gente vem durante o ano analisando sobre, desde dezembro, os questionamentos que a gente tem tido mais no suporte. O primeiro questionamento é sobre a emissão de informações da assistência médica que não está sendo informado lá no arquivo da DIF, que tem que informar que o tipo de identificador é 2. O outro processo é, dentro do parâmetros da coligada lá em operadora assistência à saúde, tem que informar a operadora o evento de todos os eventos de desconto à assistência à saúde. Lembrando também, se eu tenho mais de uma operadora de assistência à saúde, eu tenho que ter um evento para cada operadora. O registro de ANS, o próprio sistema hoje não deixa cadastrar uma operadora sem estar esse registro de ANS. E eu tenho que cadastrar meus eventos. Se eu tiver eventos de assistência médica, eventos de odontológico, para o dependente, para o titular, eventos separados, eu tenho que relacionar todos os meus eventos dentro do parâmetro da coligada
lá no operador assistência à saúde. E reforçando, né, o sistema irá validar o valor de desconto na ficha financeira do funcionário e o histórico de assistência à saúde. Se não tiver nada nesse histórico, o sistema vai levar os valores todos para o titular. Se o valor do desconto da ficha financeira tiver X e no histórico de assistência à saúde tiver X e esse X estiver distribuído só para os dependentes, não será levado nada para o titular. Ah, eu não tenho essas informações no meu histórico de assistência à saúde, como que eu faço para informar os meus históricos do ano de 2018? Somente através de importação ou através de inserção manual, porque o sistema não tem como fazer esse processo para trás, ele não tem como alimentar esse histórico de assistência à saúde. E lembrando que o sistema só vai alimentar esse histórico se tiver uma fórmula e a fórmula tiver o salvar o DEP. Uma outra dica é que, às vezes, o cliente fala que os valores da ficha financeira não foram considerados na DIF. Aí, verificar lá dentro do parâmetro do configurações parametrizador, do RM Labore, quais as quantidades de meses que eu vou guardar na minha ficha financeira. Às vezes, o cliente colocou lá só 12 meses e o ano de dezembro, ele vai ser feito o pagamento, ele não está sendo informado porque está pegando só os 12 meses e são 13 meses. Ou está informado só 6 meses e são 12 meses, então o sistema não vai informar. O ideal é que coloque 24 meses. A outra dica, né, que às vezes a gente também tem muita demanda, é que quando o autônomo ou o cliente ou o diretor não está saindo com o código 0588 e 50561. Aí dentro do cadastro do diretor, ele tem que estar com a categoria 5 ou 11 e o tipo de funcionário tem que ser A ou D. A de autônomo ou D de diretor. Ao gerar DIF, pode ocorrer a seguinte mensagem: funcionários não foram relacionados, pois possuem valor de rendimentos abaixo de R$ 28.559,70 e não tiverem retenção de imposto de renda. Trata-se apenas de um aviso. O sistema vai gerar um log contando uma listagem dos funcionários que se enquadraram na mensagem do aviso apresentada. É porque eu marquei a opção lá de gerar somente os funcionários com valores acima de 28 mil e não tiveram retenção. Aí o sistema vai dar um aviso relacionando os funcionários que não se enquadraram nessa opção. Uma demanda que nós temos é sobre esses valores da ficha financeira não confere com a movimentação de pensão, reforçando que o sistema vai verificar o período de pagamento do envelope, tipo de movimento, de acordo com o código de cálculo. Lembrando que o sistema irá levar os valores da ficha para o informe de rendimento e não os valores da movimentação. E caso o cliente tenha utilizado o código de cálculo 53, que é a pensão judicial, informado na folha, o sistema não alimenta o histórico de pensão alimentícia com esse código de cálculo. Aí ele tem que inserir os valores manualmente, porque o valor que está no envelope tem que ser o mesmo do movimento da pensão do dependente. E outro processo também é quando o funcionário foi transferido, ou se ele está de férias, tem que verificar o valor da ficha financeira com o código de cálculo, o período e a data de pagamento. Nós agradecemos, eu, Heloísa e a Gabriele, estaremos à disposição para algum questionamento ou dúvida. Estaremos respondendo.
Elisângela. Só um minutinho que eu vou passar para Elisângela. Oi, Heloísa. Ei, Elisângela. Você gostaria de comentar algum? Deixa eu só aproveitar e mostrar um pouquinho do espaço, onde a gente já tem uma página da DIRF. Não está completamente pronto, mas dá para a gente aproveitar e mostrar um pouquinho para cliente. Deixa eu aproveitar um momento. Enquanto isso, pessoal, o chat está aberto. Coloquem as dúvidas, a gente vai monitorando, respondendo todas elas, ok? Vou pegar aqui a apresentação só um pouquinho, tá, Elo? Pessoal, uma das coisas que a gente tem investido na TOTUS é de algumas comunicações, né? Dentro do TOTUS.com, vocês que já são cliente, tem uma área chamada Espaço Fiscal, onde nós damos algumas informações, não só para a área fiscal, mas no que tange as obrigações, as entregas legais como um todo. Tá? Dentro da área do espaço, a gente deixa centralizado sempre as 4 obrigações que estão em vigor, que estão em destaque naquele momento, e a DIRF, devido ao prazo da entrega dela, é uma delas. Né? Se vocês clicarem na DIRF, ele vai levar para uma página onde nós concentramos alguns materiais, inclusive das nossas linhas de produto. Então, nós temos aqui as legislações que estão em vigor, tá? Alguns de vocês já perguntaram sobre o informe de rendimentos, não teve alteração do ano anterior para cá, tá? Então não existe uma instrução normativa. O mesmo informe de rendimentos do ano passado será aplicado para esse ano. Aqui nós sempre liberamos as informações das nossas linhas de produto. Da linha de produto RM, nós temos o que nós chamamos na TOTUS de página centralizadora, né? Os eventos Responde ficam disponíveis. Vou subir um pouquinho. Aqui nós concentramos um pouquinho de informações no que diz respeito à legislação mesmo, o que é a DIRF, objetivo, quem que está obrigado a apresentar, como entregar, alguns layouts. O que nós atualizamos recentemente no TDN. Oi, Elo? Desculpa, é porque a sua tela não está aparecendo. Sério, menina? Tô aqui falando que nem uma doida. Peraí, deixa eu voltar. Uhum. Obrigada. Ok. Mostrar a tela. Confirma para mim, Elo, se agora aparece? Sim, agora está aparecendo. Tá, vou voltar um pouquinho, tá, pessoal? Embora eu já tenha explicado uma parte, ainda bem que a Elo avisou. Então, ó, TOTUS.com. TOTUS.com, página principal da TOTUS. Aqui eu falei, ó, para quem já é cliente, vamos entrar aqui na parte do espaço fiscal. Aqui serão todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, fiscal. E aqui estão os 4 links que eu comentei, tá? Vamos lá para a DIRF, que é o nosso tema hoje do momento. Ele vai cair na nossa página principal. A gente procura concentrar nessas páginas que nós chamamos de centralizadoras todas as informações que o cliente precisa saber sobre aquela entrega. Então, legislações da DIRF, né, como eu comentei, páginas das nossas linhas de produto, tá? Homepage da RM, que é onde eles colocam todas as liberações, pacotes, informações importantes aos clientes estão centralizadas nessa página. Aqui na parte central, conteúdo de informação no que diz respeito à legislação, né? O que é a DIRF, qual que é o seu objetivo, quem está obrigado, qual é o prazo de entrega, tudo que a gente entende ser importante. Eventos Responde, né? Nós tínhamos programado 2 eventos Responde, esse é a segunda rodada, a primeira foi em janeiro, e aí aqui o link vai levar já para que vocês consigam ver os eventos anteriores. Tudo que a gente atualizou no que diz respeito à consultoria de segmentos vai estar sempre nesse atualizado recentemente, e alguns links da própria TOTUS, né? Da parte de tecnologia, do ciclo de vida da TOTUS. Como a Heloísa lembrou, a gente mantém as atualizações das últimas versões, né? E aqui os links importantes para o cliente navegar. Então, esse material, só para lembrar, a gente chegou através do TOTUS.com, né? E aí aqui
nós temos todas as informações referente a cada uma das nossas linhas de produto, né? A RM tem também concentrado todos os dados aonde ficam as informações. Só para lembrar, alguém já perguntou no chat, eu já vou aproveitar o intuito e falar para todos. A RAIS, esse ano de 2019, nós temos um detalhe novo no ambiente político, tá? Então, hoje é dia 14 de fevereiro e ainda não temos portaria da RAIS, tá? A portaria costuma ser liberada no final de dezembro, início de janeiro no máximo, e isso não aconteceu até o momento. Então, para que vocês consigam entender, o Ministério do Trabalho e Emprego mudou, né? O ano passado já tinha mudado a nomenclatura, era só Ministério do Trabalho, a gente brinca com o governo que eles mesmos haviam perdido o emprego, e agora ele perdeu o título de ministério, né? Então ele virou uma secretaria dentro do Superministério da Economia, e não houve publicação da RAIS porque eles estão se organizando também internamente, tá? Assim que for publicada a normativa da RAIS, aí sim será liberado ainda o validador da RAIS. A TOTUS precisa testar, né, todas as alterações que serão implementadas nesse sentido, e a gente só consegue testar quando o próprio governo liberar o validador, tá? Portanto, todas as atualizações dos nossos produtos somente serão liberadas após esses testes, após todos esses trâmites. Alguns clientes têm acionado também as nossas linhas de atendimento questionando o prazo de liberação. A gente não consegue passar esse prazo porque a gente está dependendo do governo. Enquanto a portaria não for liberada, enquanto o validador não for liberado, não tem como a gente liberar produto também sem os nossos testes para garantir a qualidade das nossas entregas, tá? E aí era só para explicar um pouquinho. Aqui está a página central da própria RM. E a gente costuma deixar, vou voltar um pouquinho no totus.com, todas as informações que nós precisamos passar ao cliente sempre em voga. A gente está mexendo, estamos melhorando aqui algumas informações, mas se a gente trabalhar, por exemplo, pegamos as informações do e-social, né? É um outro tema que abrange bastante esse público e ele está bem diluído, né? Então, assim, se a gente falar um pouquinho de e-social, onde eu encontro algumas informações, a gente tentou unificar aqui a parte da qualificação, qual o cronograma de implantação que está sendo utilizado, quais os layouts que compõem o e-social, o que deve ser declarado em cada um deles, quais são os materiais do governo, que também é algo difícil da gente encontrar. Então, aqui está o MOS, com link para baixar, informações sobre a GRFGTS, sobre a DCTF Web, perguntas e respondes de dúvidas da própria DCTF, material do governo, informações sobre o CICALC, sobre o CISTAD, sobre o KIPF, material técnico que o governo disponibiliza sobre nota técnica, nota orientativa, nota de documentação. Aqui um material que nós temos sobre como evitar algumas multas, né? E da mesma forma como eu falei da DIRF, as páginas das linhas de produto, né? Linha RM, onde nós temos também todas as informações liberadas ao cliente nesta página da RM. Aqui também ficam com relação às atualizações, com relação às liberações de produto, de pacote. Então, a gente recomenda que o cliente acesse as nossas informações através dos nossos canais oficiais. Nós estamos liberando bastante conteúdo, a RM também tem feito bastante vídeos how-to que auxiliam tanto na parte da DIRF quanto nas demais entregas. Todo o material gratuito e o acesso disponível pelo totus.com. Eu não sei se a gente ainda tinha mais dúvidas, eu vou ficar um mood só um pouquinho. E aí a gente já verifica se nós tivermos mais algumas questões, se tiver algumas coisas que são comuns, eu volto, abro o microfone e a gente vai falando, tá bom? Só para lembrar, a gravação ainda está ocorrendo, tá? Então, os materiais que nós utilizamos nas 3 apresentações, a do Wagner, a da Heloísa e a própria que eu fiz, está disponível para vocês aí na aba de documentos, os 3 documentos podem ser baixados, e daqui a uns 10 dias, mais ou menos, a gente libera no TDN também o vídeo dessa apresentação, se vocês desejarem rever. Viviane, eu vou abrir o microfone e responder aqui, que é mais fácil, tá? A minha empresa trabalha no regime de competência, mas passou a pagar no 5º dia útil. Pagamento no 5º dia útil já é regime caixa, tá?
Nunca tivemos problema quanto a isso na DIRF, pois fazemos todo o recolhimento da competência. Posso ter problemas agora devido ao social, seria somente por isso? Pois já havia consultado a TOTUS antes de enviar a minha folha em janeiro e fui informada que não era necessário mudar. Viviane, é assim, ó, tanto o E-Social quanto o REINF, eles não estão bloqueando o recebimento de nada. Tá? De uma forma geral, o fisco, o governo, deseja que você declare tudo que você faça. Então, não existe um bloqueio, tá bom? Hoje, o E-Social está gerando guias previdenciárias, que é da DCTF Web, para as empresas que são do primeiro grupo. As empresas do segundo grupo, e aí como você falou que começou a enviar em janeiro, acredito que você seja uma empresa do segundo grupo, começaram a mandar a folha agora em janeiro. Né? Então, daqui a 4 meses, você vai passar a recolher o INSS não mais pela GPS, sim pela DCTF Web. Ainda não está sendo utilizado a arrecadação do IR pelo E-Social. Tá? Então, você começa a declarar a sua folha pelo E-Social, daqui a 4 meses você deixa de recolher o INSS pela sua GPS, passa a recolher pela DCTF Web, e a partir de 2020, a arrecadação do imposto de renda será também pelo E-Social e REINF. Tá? Então, agora em 2019 serão liberados novos layouts, a gente vai comunicar a tempo todas as alterações necessárias, mas acho importante você consultar o seu departamento jurídico, a sua área de relações, porque se você está me falando que você paga no 5º dia útil, a tributação do seu imposto de renda, tá? Não só a sua, como do Brasil de uma forma geral, a regra do imposto de renda é tributo de acordo com a data de pagamento. Então, por exemplo, se eu pagar um adiantamento no dia 15 e pagar a folha no dia 30, eu tenho 2 pagamentos no mesmo mês, então eu vou ter uma tributação só ali naquele mês. Quando você passa a pagar no 5º dia útil, existe uma forma de calcular o imposto de renda diferente. Tá? Então, eu tenho que pegar tudo que eu paguei no mesmo mês e ano, agrupar, aplicar a tabela progressiva e deduzir o que eu já descontei. Tá? Então, na parte tributária, existe sim uma diferença. Tá? O E-Social não vai te bloquear, e aí é isso que é importante que você entenda, mas a responsabilidade das informações declaradas são suas. Tá? Então, conversa com o seu fiscal, com o seu jurídico, porque se você já começou a informar que você paga a sua folha no 5º dia útil, para a Receita Federal, 5º dia útil significa que você está pagando no regime caixa e não competência. Pessoal, alguns clientes já saíram da sala, eu só queria falar que as nossas apresentações já finalizaram. A gente agradece a todos que estiveram conosco. Nós estamos ainda respondendo algumas questões que estão ali na parte de perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem, que nós já estamos respondendo a elas. Algumas nós iremos abrir o áudio, igual eu fiz agora, e outras já serão respondidas no próprio chat, tá bom? Pessoal, não temos perguntas novas. Tem mais alguma dúvida de vocês? Vocês gostariam de apoio em mais algum item? Acho que está tranquilo, né? Podemos encerrar. Acredito que... Ninguém manifestou mais. Verdade. Acho que só a Viviane falou, ó, desculpe, voltando ao regime de caixa, minha gerência está perguntando qual o impacto de eu não mudar o regime, pois em nenhum local informamos essa data de pagamento, visto que no Labore parametrizamos de 1 a 31, não sei se você entendeu. Viviane, é assim, ó, a partir da entrega do E-Social, você está declarando para o governo a sua data de pagamento, tá? Então, neste primeiro momento, você só está declarando a folha, tá bom? Mais para frente, como eu comentei, o E-Social vai calcular para você o INSS de acordo com o que você declarar. E mais adiante, que é em 2020, a mesma coisa vai acontecer com o IR. Tá? Então, a gente recomenda, em termos de adequações, que se verifique se de fato a sua tributação do imposto de renda aqui, porque a gente fala de caixa de competência, ela está sendo realizada de forma correta. Tá? É só por conta disso. Porque quando eu pago tudo dentro do mês, o adiantamento e a folha compõem uma única base. Quando eu pago no 5º dia útil, a minha base do mês vai ser sempre a folha do mês anterior com adiantamento deste mês. Então, a forma de calcular o imposto de renda é diferente.
Para o INSS e para o Fundo de Garantia, nada se altera, porque esses são apurados por competência. Mas a tributação do imposto de renda é diferenciada, tá bom? Então, assim, neste momento, você não vai ter nenhum problema. Isso pode virar um problema no futuro, quando o governo passar a recolher o imposto de renda pela declaração feita no E-Social, tá? É só um risco da informação e, de repente, da apuração indevida. Heloísa, fora a Viviane, de fato, a gente não teve mais ninguém, não teve nenhuma comunicação, a grande maioria dos clientes, inclusive, já nos abandonaram. A gente agradece a vocês que ficaram até o final. Eu retornei aqui os próximos webinars, então nós temos o webinar programado para o E-Social. Repassem para as áreas competentes, né? E esperamos revê-los nos próximos eventos conosco. Mensalmente nós temos eventos Responde, ficam disponíveis sempre lá no portal do cliente. Consulta a nossa agenda e participe com a gente. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos vocês. Um bom serviço. O vídeo tá concluindo a gravação. Daqui uns 10 dias vai ficar disponível no TDN, tá, Viviane? Obrigada a todos. Boa tarde, pessoal. Até mais.